falou-se muito aqui hoje, que é a violência contra o povo pobre e negro, porque não há justiça social para essas pessoas. Eu queria que você falasse um pouco sobre a situação que a gente vive hoje em relação ao Estado de Direito, direitos humanos, e como é que se recupera a função inicial dessas instituições, porque a gente vê o Supremo não defendendo a Constituição, que é a função principal dele. Como é que se toma isso de volta? Né? Como é que as instituições deixam de estar doentes? Bom, pessoal, boa noite. Eu quero dizer, primeiramente, que me sinto extremamente honrado de estar dividindo essa mesa aqui com duas mulheres extraordinárias, Hildegard Angel, Eleonora Menicucci, né? E, sim, vocês não deixam eu molhar o bico. E da Gisele, né, que já é, sei lá, deve ser a 15ª entrevista que a Gisele faz comigo, né, porque a gente está sempre conversando lá no 247. Então, estou aqui numa mesa honradamente, majoritariamente feminina, e me sinto muito à vontade com isso. Olha, Gisele, o nosso sistema de justiça, que é um dos mais perversos, é um dos mais elitistas, é um dos mais vulneráveis à fascistização, mas ele começa a ser empoderado exatamente pela Constituição de 1988. E aqui não vai nenhuma crítica aos constituintes, né? Porque, se nós formos analisar historicamente as constituições de países recém-saídos de ditadura, em que a Constituição ela simboliza a virada, nós vamos perceber que esses poderes, né, legislativo, judiciário, o Ministério Público, são, de uma certa forma, empoderados, porque, naquele momento, se olha mais para o passado recente, e, no nosso caso, era um passado recentíssimo, né? 88. Né? Nós só viemos a ter eleições diretas em 89, se não me engano, quando o Collor se elegeu, né? 89. Então, alguns dizem até que ainda era ditadura, né? Desenhou-se o sistema de justiça olhando para trás. O poder executivo era o poder que exercia a ditadura, né? E o legislativo, o judiciário e o Ministério Público, embora tecnicamente não seja poder. Imagina se fosse, né, aqui no Brasil, né? Imagina se fosse considerado poder constituído. São empoderados para serem um fator de contenção aos apetites ditatoriais do Poder Executivo. Então, o nosso Ministério Público é o mais poderoso do mundo e é o mais arbitrário do mundo, é o mais fascista, né? É o maior fator do hiperencarceramento brasileiro, é esse sistema de justiça capitaneado pelo Ministério Público. E foram os nossos constituintes, a qualidade dos nossos, quando eu digo nossos constituintes de esquerda, e particularmente os do PT, do meu partido, que desenharam, da Eleonora também, que desenharam esse capítulo da Constituição. Merecem ser criticados por isso? Não, ninguém vislumbrou ou quis que o Ministério Público se transformasse nisso em que se transformou. Mas, ao ser empoderado ali em 1988, nós demos todas as condições para que isso acontecesse. E engraçado que o melhor projeto lá na Constituinte, né, para o sistema de justiça era o projeto do chamado... não é esse centrão de hoje, mas, aliás, essa expressão centrão ela foi criada na Constituinte. Tá? Então, depois,
mas não eram os deputados de hoje, eram deputados também de qualidade, deputados e senadores de qualidade, embora conservadores. O projeto deles era melhor. Mas nós enxergamos ali, né, no projeto deles, não, estão tentando fazer um Ministério Público, um Poder Judiciário desidratados, né? E não era verdade. Então, é fácil agora, retrospectivamente, dizer que foi um equívoco, mas que aconteceu, aconteceu. Então, as raízes desse empoderamento do nosso sistema de justiça é a Constituição de 1988, que é uma Constituição democrática, né, que não está mais em vigor, inclusive. Né? Por isso, eu digo que nós estamos sob estado de exceção, né, exatamente porque a vigência da Constituição está condicionada. Quando o Supremo Tribunal Federal se reúne para interpretar um artigo da Constituição, que qualquer um, ou qualquer uma, e não precisa ter formação em direito, sabe o que significa, ou seja, que ninguém pode ser levado ao xilindró, só pode ser levado ao xilindró depois de uma condenação penal da qual não caiba mais nenhum recurso, o Supremo, as supremas majestades togadas se reúnem para debater durante horas, dias, meses, semanas, e a jurisprudência do Supremo vai e vem nesse sentido. Uma hora predomina um entendimento, outra hora predomina outro entendimento. Quer dizer, isso mostra o grau de politização indevida do nosso sistema de justiça. E é isso que explica, por exemplo, explica várias coisas, mas explica, por exemplo, a prisão do presidente Lula. O sistema de justiça tornou-se partido político, tornou-se um ator político. E essa turma da Lava Jato, que eu já denunciava lá atrás, eu quase apanhava na rua, né, porque eu me lembro que eu escrevi um artigo, eu não tinha nem assumido o mandato ainda. Eu era, se não me engano, presidente da Comissão da Verdade aqui no Rio de Janeiro. Eu escrevi um artigo, a Lava Jato estava começando, mas eu já recebia relatos dos advogados, dos investigados, né, que já me alertavam, ó, estão atrás do presidente Lula. Isso em 2014. Ó, o alvo é o presidente Lula. Vocês abram o olho aí, o alvo é o presidente Lula. E eu escrevi um artigo dizendo, hoje todo mundo fala, né, foi publicado no Globo, não sei como, mas foi, dizendo que a prisão preventiva para obtenção de delação era uma forma de tortura. Mas caíram de pau em cima de mim. E um, particularmente, caiu de pau em cima de mim, o presidente Lula. Ó, você está exagerando com isso aqui. Não é assim. Você, inclusive, falando isso, você desqualifica a luta dos companheiros do passado, que esses foram torturados. Esses foram para o pau de arara, esses perderam a vida. Eu falei, presidente, tortura é tortura. Não é só essa aí, não. Essa aqui também é. Essa aqui também é. Então, essa turma lavajateira, os Sérgio Moros, os Dallagnóis, esses indivíduos, eles integram uma verdadeira organização criminosa. A Lava Jato é uma organização criminosa. Essa é a próxima luta. Eu nunca tive dúvida em relação a isso, mas agora o Intercept, né, e aí, né, deve-se aqui mencionar, né, o papel do jornalismo sério na construção da democracia, né, a lição que o Intercept está dando a essa mídia monopólica, golpista, parcial brasileira, né,
merece todas as nossas homenagens. Eu acho que todos os jornalistas que estavam aqui hoje, e esses jornalistas dos sites, dos blogs, né, de esquerda, como 247, como Nassif, como Paulo Henrique Amorim, merecem ser homenageados, e foram homenageados com essas publicações do Intercept, que esse é o verdadeiro jornalismo. E as revelações do Intercept nos mostraram exatamente aquilo que nós tínhamos certeza de que era. Era uma quadrilha hegemonizando o sistema de justiça brasileiro e criando práticas judiciais. Porque isso, quem não está na área, quem não está ali militando no dia a dia, na advocacia, ou na magistratura, ou no Ministério Público, eu me refiro àqueles que militam nessa área democraticamente, professam dos mesmos valores que nós, não percebem esse direito que foi gestado lá em Curitiba, à margem da Constituição, à margem da ordem jurídica, passou a prevalecer nos outros juízos, nos outros setores do Ministério Público, ou seja, a prática de que a ideia de que para combater a corrupção vale tudo, vale inclusive jogar a Constituição na lata do lixo. A Eleonora fez menção aqui ao famigerado Brilhante Ustra, né, que muitos dizem ter sido, né, o mais sanguinário dos torturadores brasileiros. Brilhante Ustra tem um texto em que ele teoriza sobre a guerra revolucionária. E, nesse texto, ele defende a tese de que, para combater os chamados, à época, subversivos, terroristas, etc., a ordem jurídica ordinária, a ordem jurídica convencional, não dava conta, não era suficiente. Era preciso outras formas de enfrentamento. E não preciso aqui dizer que outras formas de enfrentamento foram utilizadas, né? Tortura, desaparecimento forçado, enfim. Eu volto agora a 2015. Vocês lembram do grampo que Sérgio Moro mandou fazer sobre a presidenta Dilma? Ele mandou grampear, foi a presidenta Dilma. Esse sujeito lá nos Estados, ele gosta tanto dos Estados Unidos, lá, isso eu disse a ele lá na Comissão de Constituição e Justiça, lá na Câmara. O senhor estaria preso em prisão perpétua se fosse lá no seu país, no seu querido país. Então, aqui me apropriando aqui da expressão, da feliz expressão do meu querido amigo, companheiro Glauber Braga, deputado Glauber Braga, juiz ladrão. Mas ele grampeia e divulga a conversa. Um grupo de advogados lá no Rio Grande do Sul. Vadir, vou só fazer um segundo de interrupção para saudar a nossa presidenta Dilma, Opa. que vai sentar um pouquinho aqui. Bom, pessoal, esse é o sinal de que eu tenho que me apressar aqui, então...
presidente, fica tranquila que eu não vou tomar muito tempo. Mas um grupo de advogados, então me referi ao Grampo, um grupo de advogados ingressa no TRF da 4ª Região, esse famigerado TRF da 4ª Região, para... Oi? Não, porque os tribunais regionais federais são divididos por região. Então, tem a 1ª região, 2ª região, 3ª. O da 4ª Região é sediado lá no Rio Grande do Sul, né? E que é o tribunal competente para os casos da Lava Jato, em grau de recurso. Entra com uma representação disciplinar contra o Sérgio Moro. E o TRF julga a representação, dizendo o seguinte: a Lava Jato é uma organização, é um órgão. Aliás, eu queria saber onde é que está prevista, em que código, se tem ali Lava Jato, enfim. Mas ela é uma operação excepcional. Olha só, excepcional. Então, ela não pode estar submetida ao regramento ordinário do direito brasileiro. É brilhante ustra puro. Só que brilhante ustra, ele pertencia à clandestinidade, à institucionalidade clandestina da ditadura militar. Nós estamos falando de um tribunal com sede constitucional, previsto na Constituição, absorvendo teses que justificam a tortura, e justificam a exceção, justificam a ilegalidade. São essas coisas que explicam a prisão, por exemplo, do presidente Lula, explicam o golpe sobre a presidenta Dilma. A Lava Jato teve um papel fundamental no golpe, a partir, inclusive, desse grampo. Portanto, eu tenho essa luta pela libertação do presidente Lula, ela tem que ganhar as ruas. Eu me lembro, e tem toda a razão em quem sempre me alerta, a gente não pode ter ilusão com o sistema de justiça, com o Supremo Tribunal Federal, não tem que ter ilusão mesmo, não. Mas eu me lembro, lá em São Bernardo, no fatídico dia em que o presidente se apresentou à Polícia Federal, teve uma hora que ele pediu para ficar sozinho comigo numa sala, lá do sindicato. Ficamos só eu e ele. Ele estava em pé, olhando para a janela, falou: Adir, levanta aqui. Está vendo aqui? Tem 2.000, 3.000 pessoas aqui. Eu não tenho direito, porque estava o debate lá, presidente, estava o debate lá no sindicato, se entregava, se não se entregava, se resistia, se não resistia. Ele falou: eu não tenho direito de sacrificar a vida dessas pessoas. O povo brasileiro não está aqui. Só quem vai mudar essa correlação de forças, quem impediria que eu fosse para lá, era o povo nas ruas. O povo ainda não está. O povo ainda não está. Agora, é claro que, nesse momento, por que a Lava Jato, que nunca se preocupou com liberdade de ninguém, com preservação de direitos, está querendo que o presidente Lula cumpra a progressão de regime? Que ele já disse que não vai cumprir, ele só sai de lá com a declaração de inocência dele. E ele está muito certo. Não vai sair assim. Mas por quê? Por que agora o procurador de segundo grau pediu anulação da sentença do sítio de Atibaia? Nós temos também que ler essas coisas. O presidente é um incômodo hoje. Porque a ideia de que ele é um preso político, assim como a ideia de que foi um golpe contra a presidenta Dilma, nós batemos tanto na tecla de que foi um golpe, hoje até Michel Temer reconhece que foi um golpe.
Então, hoje se reconhece que o presidente Lula é um preso político e está preso de forma ilegal porque é inocente, porque foi condenado sem provas. Ele tornou-se um incômodo. Querem que ele saia de lá, mas saia como? Não com seus direitos políticos devolvidos, restabelecidos, não podendo circular pelo país em caravanas, falar com o povo, não. Saia de lá com tornozeleira, saia de lá para ficar confinado em casa. E isso eu sou um dos advogados do presidente Lula, então eu tenho procuração para dizer isso aqui para vocês. Isto nós não aceitamos. Isto nós não vamos aceitar. O Supremo Tribunal Federal estou terminando, Gisele, o Supremo Tribunal Federal vai ter que enfrentar no julgamento do habeas corpus em que nós estamos pedindo a suspeição de Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato. O Supremo não vai poder se esgueirar, vai ter que enfrentar essa questão. E, ao enfrentar essa questão, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, vai poder perceber qual foi o legado da Lava Jato. Qual foi o legado da Lava Jato? A Lava Jato eliminou a corrupção aqui no país. A Lava Jato atacou os verdadeiros fundamentos da corrupção aqui no país. Qual é o legado dela? Além de ter destruído a ordem jurídica e ter contribuído decididamente para um golpe de Estado. Acabou com as empresas brasileiras, acabou com milhares de empregos. Nós temos milhões de desempregados, não por responsabilidade política e econômica, não. É responsabilidade do senhor Sérgio Moro e do senhor Dallagnol, que são criminosos, são traidores da pátria, são traidores. Praticaram crime de lesa pátria. Para terminar, eu se ainda... Eu não tenho por hábito, nunca tive, e nunca vou ter, o hábito de resolver os problemas, tentar resolver os problemas da sociedade brasileira pedindo prisão. Eu acho que o direito penal não resolve coisa nenhuma, muito pelo contrário. Mas, no caso dessa turma lá do Paraná, eu abro uma exceção. Eu quero todo mundo atrás das grades. Eu quero comandar uma campanha, depois que o presidente Lula sair de lá, pela prisão do senhor Sérgio Moro, pela prisão do senhor Dallagnol, pelos crimes que eles cometeram contra o Brasil. Vou terminar mesmo. Então, pessoal, para encerrar mesmo, eu, se ainda estivesse lá na Câmara, mas eu tenho conversado com meus colegas lá da bancada do PT, tenho conversado com parlamentares de outros partidos, inclusive, sobretudo, de partidos conservadores. Nós temos, a luta nas ruas é um aspecto que eu acho que é o mais fundamental, mas nós temos a luta institucional, que se dá lá no Congresso Nacional. Nós temos que redesenhar o sistema de justiça brasileiro. Nós temos que devolver essa turma para a caixinha. Essa turma lá de Curitiba, essa turma lavajateira, e não só eles, não. O seu Barroso lá no Supremo Tribunal Federal. Essa turma tem que ser devolvida para a caixinha. E isto vai se dar com ações conjugadas de rua e uma atuação decidida no Parlamento. Nós temos que perder esse medo da Rede Globo, nós temos que perder esse medo de juízes e procuradores e devolvê-los ao lugar
de onde nunca deveriam ter saído, devolvê-los para a legalidade, devolvê-los para o compromisso com a construção e manutenção do Estado Democrático de Direito. Tá, pessoal? Muito obrigado. Obrigada, Vadi. Obrigada, Eleonora. Obrigada, Ailde.